Oi, meu nome é Marcos Alvim e nesse vídeo a gente vai construir aí um gráfico de pirulito, continuando aí o desafio do Makeover Monday, número 34, do ano de 2024. E na primeira parte desse vídeo a gente importou o arquivo para dentro do Tableau e fizemos uma avaliação inicial aí dos nossos dados, criando aí uma tabela de destaque, uma highlight table, para que a gente pudesse entender melhor como que está funcionando aí o relacionamento entre um campo e outro e entre os nossos dados de maneira geral. E a gente falou um pouquinho também do que a gente pensou como uma visualização final, como um dashboard final e quais worksheets a gente precisava aí construir para chegar nesse dashboard final. E hoje, então, a gente vai construir a primeira dessas worksheets, que é um gráfico aí de pirulito para as nossas plataformas, as nossas redes sociais. Então vamos lá para o Tableau e vamos continuar o nosso projeto. Lembrando que na parte do nosso vídeo a gente construiu aí uma tabela aí de destaque para entender melhor como é que está funcionando a estrutura dos nossos campos, relacionamento. E só para a gente lembrar rapidinho o que a gente está pensando, onde a gente está pensando em chegar, vou abrir aqui, vou criar um novo dashboard. A gente pensou então em construir um gráfico descendo as plataformas todas. Coloca aqui, pode ser o gráfico de idade, depois o gráfico aí de gênero e também vamos fazer um gráfico aí para o rendimento, né, de cada parte aí da pesquisa. Então isso aqui é mais ou menos o que a gente está pensando aí em construir como dashboard final das contas. E agora o nosso objetivo principal é atacar esse gráfico aqui, ó, que é começar com o nosso gráfico de barras horizontais, nosso gráfico de pirulito, beleza? Vamos lá? Vamos criar aqui então uma worksheet. Clicando nesse campo ele já abre uma sheet nova para a gente. Vou dar 2 cliques aqui e já mudar o nome dela para plataforma, tá? Ou plataformas, né? Aqui plataforma, vocês vão ver também que o título dela muda aqui em cima, né? Quando a gente muda o título lá embaixo. E agora a ideia é a gente fazer o quê? A gente pegar o nosso campo aqui de plataforma, de fato, colocar aqui nas linhas, porque a gente vai querer ver as plataformas assim na horizontal. E a gente vai pegar aqui o nosso campo de porcentagem, colocar aqui nas colunas, para que a gente possa preencher aqui as informações da plataforma com as nossas barras laterais. E aqui é interessante vocês repararem uma coisa. Reparem que o método de agregação automático aqui é o método de soma. Só que para porcentagem não faz muito sentido isso, porque a gente vai começar a somar as porcentagens relativas a todas as outras aquelas dimensões, vai ter um valor completamente real, imagina 800%, não faz sentido aqui nessa situação. O que na verdade a gente quer ver é a média. E como que a gente faz isso? A gente pode mudar diretamente aqui no campo, clicando aqui nessa setinha quando a gente passa o mouse por cima, ou com o botão direito também funciona, e mudando aqui para média. Mas na verdade a gente quer ver a média para toda vez que a gente usar a nossa porcentagem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui clicando com o botão direito uma propriedade padrão de agregação, mudar de soma para média, tá bom? Cuidado para não confundir com mediana, tá? Aqui é mediana e o average é que é a média, a nossa média aqui no Brasil. Mudei para média e agora eu só preciso trocar os nossos campos de volta. Então eu vou chutar isso aqui para fora. Se eu jogar ele para qualquer lugar onde não aceita um campo, tá vendo que fica um xizinho ali perto do mouse? Então eu sei que ele vai ser deletado. Então vou só buscar agora novamente o nosso campo porcentagem. E agora a gente vai ter já o método de agregação de média, de average, ok? E aí se vocês repararem aqui nos nossos campos também, ó, agora começa a fazer um pouco mais sentido. Agora a gente tem uma média aí de 82,4%, a porcentagem aí das pessoas que foram entrevistadas, 82,4% aí assistem no YouTube. E outra coisa que eu quero mudar aqui de padrão também na porcentagem é a formatação. Eu vou em propriedade padrão novamente e quero mudar o formato do número, tá? E agora esses números de porcentagem, na verdade, eles já vêm como se fosse multiplicado por 100. Eles não são uma porcentagem de fato, que ficaria entre 0 e 1, mas eles já estão multiplicados por 100. Então eu não preciso colocar esse modo como porcentagem. Na verdade, se eu colocasse como porcentagem, ele ia multiplicar ainda de novo por 100 esse número e ia ficar um número ainda maior. Então eu só quero realmente que seja no formato de número mesmo, a gente não quer modificar o jeito que ele está aparecendo agora, só que eu quero só uma casa decimal. E além disso, como sufixo, eu vou colocar aqui um espaço e o sinal de porcentagem, porque eu sei que tudo vai ser mostrado agora com o próprio sinal de porcentagem. Então repare, quando eu der o OK aqui, ó, ele já vai mudar o nosso número para uma casa decimal com o espaço e o símbolo de porcentagem. E uma coisa que eu quero fazer aqui para deixar esse gráfico um pouquinho
mais interessante, mais legível, é que eu quero colocar o próprio número para aparecer no final de cada barrinha. Então, para isso, eu preciso trazer o campo de porcentagem aqui para esse marcador de texto. Mas se eu fizer isso desse jeito aqui, ó, ele vai tirar ele das nossas barras. Então, dei um Ctrl Z aqui, eu seguro o Ctrl agora, porque aí, em vez de arrastar, ele vai copiar. E trago esse campo para cá, e agora todas as minhas barrinhas lá, vocês podem ver que estão chegando aí com o próprio valor da porcentagem relativa à barra no final. Já que as nossas barras já têm essa informação agora, eu não preciso mais aqui do nosso eixo. É só clicar com o botão direito aqui e desmarcar essa opção de cabeçalho. Agora sim a gente tem nosso gráfico de barra horizontal aí com os números. E como é que agora eu transformo isso aqui num gráfico pirulito? Se vocês abrirem aqui no menu de opções dos gráficos, a gente não tem aí um gráfico de pirulito. Como é que a gente faz isso acontecer? Então é o seguinte, a gente vai precisar como se fosse criar um gráfico por cima de outro. Um vai ser a haste do nosso pirulito e o outro vai ser a ponta do nosso pirulito. E esse valor que precisa ser duplicado é exatamente o próprio valor de porcentagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou segurar o Ctrl e copiar o campo de porcentagem para aqui mesmo. Reparem agora que eles ficaram um do lado do outro. O que eu preciso fazer? Transformar isso aqui para os dois terem o mesmo eixo. Então eu vou clicar com o botão direito aqui no segundo campo e procurar a opção Dual Axis, ok? Que é essa opção de você tornar o mesmo gráfico com os dois eixos. Então, quando eu fizer isso, eles vão agora se sobrepor. Então a gente vai ter aqui, no caso, dois gráficos como se fosse de círculo, um em cima do outro. E como é que eu faço para transformar um para haste e um para círculo? Repara que agora apareceram 3 opções de marcadores aqui, ó. Então o que eu faço? Um deles eu vou mudar para haste. Então eu vou escolher esse primeiro aqui, em vez de automático, eu quero mudar para um gráfico de barra, tá? E o segundo aqui eu vou fixar para se tornar um gráfico de círculo. Agora repara uma coisa, que o final da barra não está batendo com exatamente onde está o círculo. Por quê? O eixo de um gráfico está um pouco deslocado em relação ao outro. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso sincronizar os dois eixos, tá bom? E como é que eu faço aí para sincronizar o eixo? Você vai clicar com o botão direito em um dos eixos e vai procurar a opção de sincronizar os eixos, tá? Agora sim, a gente tem os dois gráficos alinhados. É claro que o texto agora está atrapalhando um pouco, né? Porque a gente tem dois textos, um tentando ficar um pouquinho aí por cima do outro. Então vamos tirar o texto de um deles, vamos tirar o texto da nossa haste. Para esse marcador eu vou retirar o texto, tá vendo? E para o marcador do círculo eu vou deixar o texto. E agora a gente vê só que o círculo está muito desproporcional em relação à barra. Então eu preciso aumentar um pouco o tamanho do círculo, tá vendo? E se eu quiser, para ficar mais legal, eu posso diminuir o tamanho da barra. E aqui você viu que o Tableau tem um marcador aqui que é uma sugestão de tamanho. Então você vê agora que a gente tem o nosso gráfico aí, vamos dizer assim, nesse formato que parece, né, um pirulito. E aqui tá vendo que ele está muito espremido? Aqui, para a gente conseguir enxergar um pouco melhor, eu vou mudar aqui a visualização dentro dessa worksheet para, em vez de ser o padrão, para ele poder ajustar essa dimensão de altura aqui, ó. E repara que agora até fez bastante diferença a espessura aí da barra e do círculo. Então a gente vem aqui e ajusta novamente. A gente vai deixar mais fino, tá bom? E a gente pode deixar o círculo ainda maior. E agora uma outra coisa que seria interessante aqui para o nosso gráfico de pirulito é a gente colocar isso na ordem, porque aí fica muito mais fácil de a gente identificar essa sequência. Como que a gente faz para imprimir uma ordem? A gente vai aqui no campo nosso de dimensão, que é o que vai mudar de ordem, são exatamente as linhas. Você vai clicar na opção de sorte, que é ordenar, e vai escolher a opção de ordenar por um campo. E qual vai ser esse campo? Esse campo vai ser o campo de porcentagem, que ele até colocou aqui automaticamente, e a gente vai escolher ordenar isso de maneira descendente, ou seja, do maior para o menor, para que sempre a plataforma de maior relevância fique lá em cima e venha andando assim até chegar na plataforma de menor relevância. E alguns últimos ajustes aqui que eu gosto de fazer é a gente colocar uma cor para cada barra, para a gente ter como se fosse uma cor específica para cada plataforma. Então vou segurando o Ctrl, trazer a plataforma aqui para a cor também. E vocês reparem que vai aparecer exatamente uma cor para cada uma dessas plataformas. E eu também vou remover os nossos eixos aqui. Cliquei com o botão direito e vou desmarcar aqui a opção de mostrar aí o cabeçalho.
E para deixar isso aqui ainda mais limpo, eu vou clicar com o botão direito em qualquer parte aqui da nossa sheet, vou ir em formatação. E a gente vai ver agora essa guia aqui de formatação se abrir no lugar dos nossos campos. E o que eu quero fazer? Eu quero tirar aquelas linhas todas lá. Então, repare que a gente tem várias opções aqui de menu e eu quero remover aquelas linhas todas lá. Então, vou vir aqui, vou tirando todas, uma a uma, tá? Geralmente, o que eu gosto de fazer? Isso é até uma dica que fica bem evidente lá naquele livro, o Storytelling com Dados, da Colin Nussbaumer. Não sei se eu estou falando o nome dela certo. É exatamente você retirar tudo aquilo que pode incomodar, que pode atrapalhar na visão do seu gráfico. Então, uma sugestão que ela dá é: comece do mais limpo possível e depois venha colocando só os itens que são realmente necessários. E isso aqui a gente vai fazer agora. A gente vai remover as linhas todas aqui de linha, de coluna, e a única linha que geralmente é bem interessante deixar é a linha de 0, só para dar essa identificação de onde estão começando cada uma das barras, porque o final delas a gente consegue identificar rapidamente, e pelo fato delas estarem com a própria numeração da porcentagem, a gente já identifica o valor da porcentagem também de uma maneira muito natural. Prontinho, agora a gente tem um gráfico bem mais limpo, bem mais tranquilo da gente enxergar ele e ver as informações que a gente precisa enxergar. O que a gente pode fazer aqui também é aumentar às vezes um pouquinho essa letra, retirar aqui também esse header que a gente não precisa. Então eu posso chegar aqui e esconder aqui o nome dos campos para as linhas, tá? Então agora a gente tem aqui, a gente pode aumentar um pouquinho o texto se a gente quiser. É só a gente selecionar aqui o campo que está fazendo a consideração do texto para a gente, clicar aqui no cartão de texto de fato e aumentar a letra aqui, inclusive também a fonte se vocês precisarem, ok? E outra opção que a gente pode deixar para não acontecer igual aconteceu aqui na primeira linha é a gente colocar para o alinhamento ser sempre à direita, tá? E ele vai sempre forçar para ficar lá à direita o nosso número. E aqui a gente vai encerrando esse vídeo. Nos próximos vídeos a gente vai construir os outros gráficos, os gráficos aí referente às dimensões de idade, de gênero e de rendimento. E por último a gente vai juntar tudo isso num dashboard e a gente vai tentar deixar ele com um visual interessante e com algumas interações também para que a gente consiga utilizar esse gráfico aqui das plataformas, das redes sociais, para filtrar aí as informações das outras dimensões dos outros gráficos que a gente vai construir. Então eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.